Gente, vamos lá. Olha só. Nós estamos entrando um pouquinho em Josué, tá? Josué, a partir da página 116, vai falar sobre o significado do nome, salvação. Josué e Caleb foi uma nova geração que Deus levantou para cuidar do seu povo, tá? Josué teve a oportunidade de lutar para alcançar a terra prometida. Então, se você quer saber sobre as batalhas, sobre como foi a questão da invasão, de como eles lutaram, de como eles alcançaram, foi exatamente nesse período onde Josué e Caleb foram chamados, né, para substituir o cuidado, porque Moisés estava conduzindo o povo. Aí Moisés chega agora no final da sua vida, Josué e Caleb então agora é levantado como líderes, ou Josué exatamente como líder, para conduzir o povo de Israel ainda pelos seus caminhos, né? Pelo seu projeto, aonde Deus gostaria de levá-los. Porém, quando chega próximo da morte de Josué, o povo começa a ficar sem líder. E olha que interessante, toda vez que o povo fica sem líder, o povo perece. Você vai perceber isso na história da Bíblia. E não só na história da Bíblia. Você pode procurar na história dos países, agora, próprio que nós estamos vivendo aí, aqui na Colômbia, Venezuela, em todos os lugares, quando o povo começa a não perder a liderança, ou o seu líder, a visão de líder, o povo começa a se ficar desorientado. Tá? E nesse período, Josué está terminando o seu ministério, seu mandato, e agora então o povo está sem líder. E aí entra o período dos juízes, tá? Para que tivesse então as leis para conduzir. Quem eram esses líderes? Esses juízes, exatamente. Eram homens do exército de Josué, ou até mesmo homens levantados por eles, militares, para conduzir a nação de Israel. Tá? E aí, quando você pega na Bíblia, você vai ler lá sobre os juízes, você vai saber que eram homens que foram levantados pela nação. E também, né, aqui até coloquei aqui, as tribos estavam fazendo conforme cada um queria, e Deus levanta os juízes para conduzir as leis do povo, para que esses homens pudessem ajudar em algumas coisas que estavam acontecendo. Eu gostaria que você abrisse na página 118. Página 118, lá no ponto 3. Lá onde está assuntos. 1, 2 e 3. Os juízes que atuaram foram Otiniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefité, Ibaçã, Elon, Abdom e Sansão. Tá? Esses eram alguns líderes que foram levantados por Deus. E aí você pode, quem sabe, conhece a história de algum desses líderes também, já leu sobre eles em algum momento na sua Bíblia. Tá? O que nós precisamos entender é que toda vez que o povo começa a perder a liderança, isso daí em qualquer segmento, tá? Em qualquer lugar, toda vez que o povo começa a perder a liderança, da visão de ter um líder, tá? O povo começa a perecer. O livro dos Juízes, ele traz claramente que o pecado traz punição, e o arrependimento também traz livramento. Por isso que, de alguma forma, o povo, para não direcionar ao erro, ao pecado, as coisas, sempre tem que ter uma liderança para ser conduzida pelo poder de Deus, para que o povo possa buscar, né, um caminho, uma diretriz, algo melhor para as suas vidas. Alguém já leu os Juízes? Ninguém nunca leu? Já? É importante, se puder ler, né?
vai ver algumas coisas bem interessantes também sobre isso. E é justamente logo após o período de Josué e Caleb, né? Nesses momentos. Olha só, Ruth, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre Ruth, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Ruth, até a Silene tinha me feito uma pergunta, né? Sobre essa questão de Ruth, não foi? Que o livro de Ruth não falava sobre Deus. Lembra? Isso. Alguém já leu sobre isso? Ou alguém já leu o livro de Ruth? Foi Esther, agora eu fiquei pensando, não foi Ruth, Tá, foi Esther que não tem a palavra de Deus. Não, mas era no livro de Ruth. Tá? Se você olhar, você vai ver até. De Esther também, não de tem. Esther também? Porque eu li todo eu lembro que eu te mandei, foi Esther. Foi Esther que eu te falei? Esther. Isso. Então, eu estava olhando sobre isso aqui, tá? Porque o que acontece? Deixa eu só ver. Você lembra onde eu te mandei? A página? 131, acho que é. Página 131? Deixa eu ver. Se não me falha a memória, mas só para conferir. Olha aqui, ó. Página 131.1. Neste livro, o nome de Deus não aparece na escrita. Tá? Por esse motivo, muitos foram contra a inclusão no cânon sagrado. Página 131. Não se sabe ao certo qual a razão do nome de Deus não aparecer. Mas é possível que neste período houvesse alguma censura por parte das autoridades persas, ou que tenha surgido a interpretação errada de não tomar o nome de Deus em vão, sendo mais tarde substituído por Adonai, Senhor. Entretanto, é importante observar a atuação de Deus salvando o povo, conforme relato do livro de Esther. Tá? Porque o que acontece? Você percebe que ele cita Esther, tá? Mas você vê no livro de Ruth que não tem. Tá? Ele cita Esther, porém não tem. Por quê? Porque você percebe a bondade de Deus. Você não vê escrito sobre Deus, mas você vê a bondade de Deus sendo manifestada, tanto na vida de Ruth, que na verdade Noemi era a sua sogra, era sogra, né? Porque na verdade ela tinha casado e aí morreu e ela cuidava da sogra, e aí então você vê em Boaz o cuidado para pegá-la dentre quem ela era, e aí dentro desse livro você vê a graça de Deus também sendo manifestada pelo cuidado. Ele traz e ele diz para ela, para os funcionários: olha, quando vocês forem colher, vocês deixem as coisas caírem, para que Ruth possa pegar o alimento e sustentar tanto ela quanto a sua sogra. Tá? A bondade de Deus se vê muito nisso daí, porém não está traduzida como Deus, né, falando ou Deus conduzindo claramente nos textos, porém você vê na interpretação dele Deus conduzindo todo o seu povo. E não só isso, você percebe tanto a forma que Deus conduziu a Ruth, a Noemi, e usou Boaz para isso, mas você percebe isso aonde? Claramente, Deus tanto falando sobre isso, e da rainha Esther. Como você percebe isso? Lá em Mateus, na genealogia, porque elas entram na onde? Na linhagem de Jesus Cristo. E aí você percebe a bondade de Deus, você percebe a ordem cronológica de Deus até chegar a Jesus. Porque você não tem como entra alguns outros, que nem outros profetas, né, Davi, Salomão, mas você não vê dentro dessas mulheres o porquê Deus deixou elas entrarem nessa linhagem. Porque era uma linhagem de reis, de rainhas. E quem era Ruth? Porque Ruth não era rainha. Como linhagem de Jesus.
a linhagem de Jesus. O que acontece? Quando você chega em Mateus capítulo 1, lá vai citar da onde Jesus veio, qual foi a linhagem dele. Tá? Você percebe desde de Noé, de Sete, Noé, e aí vem vindo Josué, Davi, Salomão, toda essa geração, até entra uma prostituta na linhagem de Davi, de Jesus. Porque quando você. Agora tem. Isso aqui, tá? Isso aqui. Olha que interessante. Europa, Ásia, África e Oriente. Adão, tá? Deixa eu ver esse lado aqui. Adão. Lembra de Caim e Abel? Tá? Caim, tá? Só que aqui, existe uma diferença aqui, entre Caim e Sete. Porque Caim matou Abel. Então, tem Sete. Da linhagem de Sete, vem aqui, tá? Aqui vem outros filhos, porém aqui vem a linhagem de Caim, tá? Aí aqui tem Jabal, Tubal, e vem vindo, tá? Quando você pega essa linhagem aqui, Enoque, Noé, Sem, Cã, Jafé, e aí vem vindo, tá? Canaã, da linhagem de Canaã, onde Deus manda Moisés e diz assim, vai lá, quem que entrou aqui? Josué, Caleb, vem vindo, tá? Aqui, lembra de Ismael? Deus deu filho para Abraão, qual foi? Isaac. Só Isaac? Olha só, depois de Isaac, Judá, Davi, certo? E de Ismael? Quem foi Ismael? E o Esaú que foi feito? Não. Primeiro, quem foi Ismael? Ismael foi o primogênito. O Ismael foi o filho hoje da Sara de Isaac. Marcelo? Então ele teve 2 filhos. Sim. Então não teve só um. Aí a Sara expulsou ele. Isso, então ele não teve só um filho. Só que Ismael não era o filho da promessa. Porém, hoje nós temos aqui Ismael, a linhagem dele, Não existe. dos muçulmanos. Dos muçulmanos, hoje são da linhagem de Ismael. Então, quando a gente olha, Abraão teve 2 filhos. Porém, Deus, eles, no início, eles não acreditavam na promessa de Deus, mas Deus tinha dito que ele haveria de uma promessa dele, sim. Então, Isaac. Só que aí eles quiseram adiantar o processo e ele então teve um caso com a escrava, com a mulher funcionária, não sei o que era dele lá, serva, né? E aí então teve Ismael. Só que Deus disse que não, esse não é o que eu vou dar. E aí então teve Isaac. E aí vem as linhagens, tá? Até nós outros, né? Quem sabe nós somos dos outros, tá? Mas veio da linhagem, e a gente pode seguir isso daqui até Mateus capítulo 1, aonde vem aqui, Isaac, Judá, Davi, Salomão, e Jesus. Mateus capítulo 1. Você vai ver toda a genealogia ali. Tá? E vai entrar Ruth também nessa genealogia deles. Porém aqui, você percebe que aqui, quem era Davi? Rei. Quem era Salomão? Rei. Linhagem de reis. Tá? Você percebe isso na linhagem. Quando você conhece a história, fica muito mais claro. Você entender isso. As nações, como funcionam nós. Aqui vamos dizer aqui que foi a separação acho que isso, em Gênesis. Torre de Babel. Ouviu falar sobre a Torre de Babel? Então, foi a separação, onde misturou as línguas e cada um foi para um lado e dividiu os continentes. Aí houve uma chamada Pangeia. Quem sabe o que é isso? Vai ter de novo, gente? Eu sou descendente de pandemia, né? A Pangeia são as placas tectônicas. O que é placas tectônicas?
A separação, né? Sustenta a Terra, terra. terra. Sustenta a terra. Tá? Que senão destruía tudo em catástrofe. Tudo. Por isso que dá os tornados, tufão, os negócios que inunda tudo, as cidades de água, é porque as placas se mexem. E isso foi o que aconteceu com esses territórios. As placas se dividiram e montaram os continentes. Ah, mas isso existe, né? Isso também, né? Quando a gente olha algumas coisas. Então, Ruth, tá? Foi a história de Ruth. Noemi, sua sogra, Boaz, seu remidor, cuidou e casou dela para que a linhagem continuasse também. Tá? 1 e 2 Samuel. Agora nós entramos na mudança. 1 e 2 Samuel muda um pouco agora. Lembra? Antes era Josué. Aí o povo estava sem liderança. Deus levanta os juízes. Aí agora o que Deus faz? Levanta os... Quem foi Samuel? Ei? Quem foi Samuel? Samuel foi o profeta. Tá? Levanta Samuel. Agora não mais juízes e agora profetas. Tá? Só que uma questão interessante. Continua sobre os reinados, sobre os juízes, o poder social, o poder político. Só que agora Deus levanta os profetas para um poder religioso. Para cuidar do povo na parte religiosa também. Então, Samuel também foi o filho da promessa. Isso. De Ana. Isso. Aí, olha só que aqui é levantado 4 homens importantes para dirigir o povo de Israel como profeta: Samuel, Saul, Davi e Salomão. Porém, Saul não fez conforme Deus queria. Tá? O primeiro livro de Samuel mostra que Deus exigia a fidelidade para a sua aliança que tinha feito com o seu povo. O segundo livro de Samuel mostra a graça de Deus mesmo quando Davi pecou contra ele. Lembra quando Davi trai, fica com a Betseba? E ali, então, mesmo Davi pecando, Deus ainda viu graça em Davi. Por quê? Por que vocês acham? Porque ele se arrependeu. Porque ele se arrependeu. Isso aí. Porque ele se arrependeu. Tá? Deus vê o coração. E Saul não se arrependeu, não. Tá? Olha só, uma outra coisa interessante. Samuel era um jovem, um menino. E aí, ele escuta, no seu chamado, ele escuta umas vozes. E ele está dormindo. E Deus chama Samuel, Samuel. E ele depois vai lá na casa, no quarto do pai, pergunta para o pai se o pai tinha chamado. E novamente ele vai e pergunta para Samuel. Tem até uma musiquinha sobre isso. Eu estou pensando quão lindo foi esse momento para ele, né? Foi. E um jovem, um menino. E aí ele vai e pergunta, e novamente, foi umas 3 vezes a Bíblia cita, 3, 4 vezes. E aí o pai dele diz assim: olha, agora você não volta mais aqui. Quando você ouvir a voz, você diz: eis-me aqui. E aí nesse momento, Deus começa a instituir o ministério de Samuel como profeta. E aí ele vai ser ungido, todo esse processo para cuidar do povo e começar então o ministério dos profetas ali com ele. Tá? Quando entra em 1 e 2 Reis, tá? Entra a história dos reis de Israel. E possivelmente, provavelmente, tá? É a autoria de Jeremias, 1 e 2 Reis. Por isso, quando olhamos o mapa daquela região, e agora eu vou colocar um mapa aqui, quando institui os reis, começa uma confusão danada. Você quer ver? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não apareceu ali, mas apareceu aqui. Como que apareceu aqui e não apareceu ali? Aqui. Olha aqui. Isso. Olha só. Nesse período é instituído o rei. Tá?
e junto os profetas, como Samuel. Porém é dividido o reino, tá? Porque houve muita guerra, muita luta, muita divisão. Então tem agora o reino de Judá e o reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul, tá? E aí então agora entram os reinados. O que é reinados? Dos reis, tá? Primeiro e segunda reis. Eu tenho uma outra foto aqui também, né? Deixa eu conseguir. Aqui, ó. Que hoje, se você olhar no mapa hoje, você vai ver isso aqui. Mar Morto. Você vai ver essa divisão de Israel aqui, ó. Isso daqui, você sabia que é o território deles hoje? Antes não era território deles. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel receber o seu território, o seu povo vai voltar para cá. Jesus vai voltar. Tá? Então as coisas estão acontecendo. Tá? O pastor Carlos acho que tocou um pouco sobre isso aqui. Tá? De que o povo de Israel se espalhou pelo mundo todo. No mundo todo hoje nós temos povo de lá. No mundo todo. Porém ainda tem povo lá. Que briga a vida inteira, se mata a vida inteira e não acaba. E agora foi por lei instituído essa região deles, como deles próprios. A única coisa que está faltando entre essa briga agora dos reinos é a questão da mesquita de Omar, que é aquela mesquita com a cúpula de ouro, que os árabes, que vêm de Ismael, tá? Os árabes que diz que é lá o lugar de adoração deles, e o povo de Israel, os judeus, diz que não, que é lá que é o lugar deles de adoração. Por isso que eles se guerreiam até hoje, tá? Que é chamado de Guerra Santa. Por isso que eles disputam aquele lugar e dizem as histórias, as tradições, de que o povo de Israel já tem todos os utensílios para montar o tabernáculo original, como era. Somente quando eles destruírem a mesquita, o lugar, eles vão reconstruir novamente o tabernáculo, ou o templo, que era o templo de Salomão, tá? Com os utensílios. Porém, nesse período a Bíblia diz que Jesus estará voltando. Tá? Então, quando você perceber esses fatos, você vai perceber que a coisa está bem próxima do que está acontecendo. Tá? Mas ainda, isso já vem lá desde os reis, essa luta. Tá? Que aí eles se dividiram os reinos e aí começaram então se guerrear contra isso. Claro, e foi bom de certa parte também, porque viviam também cada um no seu lugar, né? Para poder ter uma boa forma de viver também. Primeira Reis, vemos que Deus estabeleceu Salomão como sucessor de Davi sobre Israel, e a segunda metade do livro trata do profeta Elias. Tá? E segunda Reis, nós temos o julgamento de Deus sobre Israel e Judá devido à sua idolatria. E muitos reis levaram o povo a desobedecer a Deus e a aliança que tinham feito. Por isso os profetas eram pessoas que conduziam as pessoas ao arrependimento, a se voltarem. Quando você olha em Jeremias, alguém sabe o significado do nome Jeremias? Profeta chorão. Tá? Você falou? Eu falei isso, não. Mas isso em hebraico ou... Não, é o nome. Ah, mas isso é um apelido, né? É o significado do nome dele. Chorão. Como você vê aqui, você olha Josué, o significado é salvação. Tá? Isso pode ser em hebraico ou aramaico, tá? Mas o significado da palavra dele, do nome, é o profeta, não o profeta, é chorão. Por quê? Porque tudo tinha um significado. E ele chorava diante de Deus por causa do povo. Lamentações também ali, né? Sim. Isso aí, Lamentações também. Tá?
Porque você percebe isso diante dos profetas e das gerações deles, como era a desobediência do povo. A desobediência do povo. Está vendo? Agora você não. Aquela hora foi ao contrário, tá vendo? Você não foi, né? Está vendo que deu, né? Gente, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias. 1ª e 2ª Crônica. A tradição hebraica atribui crônicas para o autor de Esdras. Olha que interessante. Crônicas está lá atrás e Esdras está onde? Lá junto com quem? Crônicas está lá atrás na história, porém, quem está próximo de Esdras? Neemias. Tá? Então, o que acontece? Crônicas são histórias contadas, que possivelmente pela tradição, por Neemias, por Esdras. E aí eles vão contando, porque você percebe que eles vão contando sobre o povo que estava exilado, estava preso e agora é libertado. Qual foi o chamado de Neemias? Para que era? Para reconstruir o quê? Os muros? Não. Também, muito bem, mas reconstruir o quê? Cidade de Jerusalém que tinha sido destruída. Neemias então vem com todo um povo, com Esdras, e Esdras então era um profeta, vamos dizer assim, que lia as escrituras na cidade para todo mundo ouvir, tá? Como fosse um porta-voz de Deus, enquanto Neemias é chamado nesse período para reconstruir as cidades que estavam destruídos, os muros. A Bíblia diz que os muros de Jerusalém passavam uma carruagem em cima dele, para você saber a distância mais ou menos dos muros. E ele traz essa reconstrução contando em crônicas, porque o povo estava saindo do exílio, da escravidão, e agora precisava reconstruir a sua vida, a vida da sua família. Então a cidade estava destruída. Vamos para onde? Por isso que Neemias, o livro de Neemias, chora, ele lamenta tantos dias lá chorando, para depois ele realmente se levantar e construir a cidade. Claro que não sozinho, mas precisava ter o quê? Toda vez que o povo não tem um líder, o povo perece. Toda vez que Deus levanta um líder, o povo vai e constrói o que precisa. Então, nós precisamos sempre ter uma liderança. Os livros de crônicas é voltado mais para as questões religiosas, genealogias, no templo para os líderes, os levitas e os cantores. A história das crônicas é contada de um ponto de vista sacerdotal, por isso que eu falei sobre Esdras. E a volta do povo de Israel do exílio para a reconstrução do templo, guiado por Zorobabel. Esdras, aí depois você pode ver lá, Esdras 2, de 1 a 2. Tá? Versículo 1 e versículo 2. Neemias. O próprio livro da sua autoria, ele era um copeiro do rei. Neemias foi chamado por Deus para reconstruir a cidade de Jerusalém. Se você for ler Neemias, eu já preguei muito em Neemias, eu gosto muito de Neemias. Eu já li muito Neemias também, eu gosto muito do livro de Neemias. Se você for ver Neemias, como Deus é maravilhoso, como Deus levanta as pessoas aonde. Neemias estava num lugar lá no palácio, e aí Neemias sai da onde está e ainda diz para o rei assim: olha, se tu tiver um coração meio maleável, você podia me dar umas tábuas ainda, né? E quem sabe ainda um soldado ainda me ajudar, né? E o rei deu para ele, não, tanto deu como deu uma carta, para ele, liberando ele para ele passar por várias cidades, vários lugares, até chegar em Jerusalém, porque também poderia ser morto nesse meio caminho. Então ele tinha uma carta do rei com todas essas autorizações para chegar lá e reconstruir. Aí quando o povo chega, o povo foi exilado, liberto agora, porque o povo quando está preso, quando ele sai, ele não sabe para onde vai, ele fica perdido. Aí eles chegaram em Jerusalém, a cidade destruída. Olha que interessante, você já leu o livro, né? Quando você olha uma coisa destruída, o que você pensa? Hã?
É de chorar, foi o que Neemias fez. Neemias chorou. Chorou vários dias. Só que aí o que acontece? Sempre tem os danados no calo. Porque o que acontece? Quando você chega num lugar que está destruído, está abandonado, a tendência é você se desanimar. Neemias estava no início desanimado. E ele chorou. Porém, de alguma maneira, Deus trabalhou no coração dele. Você vai construir isso daí. Porque ele olha aquela cidade destruída, gigantesca. Como que eu reconstruo isso? Aí quando o povo chega, ele, vou liderar esse povo. Porém, tinha uns caras lá que diziam assim, você não vai conseguir não. Olha o tamanho desses muros. Quem que vai carregar essas pedras? Quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer aquilo? Sempre tem um entrave, né? Sempre tem os diabos, aqueles do diabo que quer desanimar os outros, né? Neemias não olhou para isso, né? E Neemias olhava o poder de Deus naquilo lá, mas sempre tem uns que vêm para usar do diabo para tentar desanimar a gente, né? Por isso que a gente tem que olhar para Deus. E a vida de Neemias foi marcada por uma vida de oração, pela sua nação e pelo seu povo. Entrando em Esther, Jó, Salmo e Provérbios, você viu que nós estamos passando bem por cima. A página 131, abre lá. Página 131, lá no assunto 1 e 2. Isso. O livro conta a história da rainha da Pérsia, que usou sua posição para salvar o povo judeu da destruição. Mostra o agir de Deus na vida do teu povo. Enquanto Esdras e Neemias conta como os exilados retornaram para Jerusalém. Esther fala do que aconteceu com os que ficaram na Babilônia. Tá? E depois segue. Lembra que eu falei aqui, nesse livro, o nome de Deus não aparece? Eu não tinha lido os dois textos em cima, eu tinha lido Observações e Interpretações, falando sobre, no livro de Esther, que a Celeste tinha comentado, no livro de Esther, que não tinha. Aí agora você percebe isso aqui no assunto 1 e 2. O propósito do livro de Esther, o livro conta a história da rainha da Pérsia, que usou sua posição para salvar o povo judeu da destruição. Mostra o agir de Deus na vida do povo, olha só. Então, o foco dela era usada por Deus, tá? Ela foi usada por Deus para mostrar o agir de Deus, o poder de Deus. Porém, enquanto Esdras e Neemias contavam com os exilados, retornando para Jerusalém, Esther fala do que aconteceu com os que ficaram na Babilônia. Tá? Enquanto Neemias e Esdras reconstruíam a cidade de Jerusalém. Essa questão de Deus é figurativa, sempre não. O que acontece é que, como nossa tradução é portuguesa e a tradução é hebraica, muitas palavras nessa tradução não é literal, ela pode ser figurativa, ela pode ser como que eu falo? Uma poesia. Nós vemos isso em Salmos. Salmos vai falar sobre lamento, hinos, cânticos, reflexões, acrósticos. Então você vai perceber essas figuras de linguagem, tá? Principalmente quando você vai trabalhar no Velho Testamento. Você precisa cuidar muito com a interpretação do Velho Testamento, por causa da figura de linguagem. Tá? E aí depende muito, o perigo é você interpretar errado, se for interpretativo. Tá? Por isso que você tem que entender essas figuras de linguagem, para você não interpretar errado. Nesse livro, o nome de Deus não aparece na escrita. E eu li aqui, porém podemos notar o agir de Deus, a salvação de Deus para o povo, né? As mãos deles cuidando do seu povo. É uma das coisas que depende de nós nos aprofundarmos um pouquinho mais. Tá? Você vai perceber um pouco mais quando você... Se você ler esse livro aqui também, o nosso livro, você vai perceber textos bíblicos. Então você vai entender ele muito melhor. Imagina se nós fôssemos ver todos os textos bíblicos aqui, a gente já ficava aqui 6 meses. Né? Então, se você ler e acompanhar, você vai ver todos esses detalhes juntos.
Jó. O livro de Jó está ligado ao sofrimento humano. O conteúdo mostra um homem íntegro e reto, mas que Deus permitiu Satanás atuar na vida de Jó, porém não podendo tirar a sua vida. Vivendo grandes experiências de sofrimento, mas no final da sua vida, a maior das expressões. Já leu o livro de Jó? Vocês leram? Eu não vou mexer com isso agora, porque nós não temos tempo. Tá? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto, e temente a Deus, e que se desviava do mal. Não é isso? Isso. Por que Deus tirou tudo de Jó? Se ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Para ver se ele continuava fiel. Você já tirou um pirulito da boca de uma criança que não está chupando? Eu não vou tratar com isso agora. Não vou tratar com isso agora. Tá? Às vezes Deus tira coisa de nós por alguns motivos. E você percebe isso na vida de Jó. Porque lá em Jó 42:5, alguém pode ler? Jó 42:5. Nós já estamos indo para o final. Estamos concluindo já. Jó 42:5. O que diz lá? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Espera um pouquinho. Pensa comigo. Repete de novo. Eu te conhecia só de ouvir. Peraí. Um homem que foi considerado íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Não é isso? Por que ele disse no final, eu só conhecia? Eu te conhecia só de Só de ouvir, ouvir. mas agora os meus olhos te veem. Tá, peraí. Antes então eu só conhecia, Só ouvia falar. só ouvia. E agora? Tem duas coisas aí implícitas. Hã? Mas tem provas, está enxergando. Tá. Mas e antes? Pela fé? Ele foi considerado, se você olhar lá então, o Jó 1, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e ainda mais. O que ele fazia? Ele fazia mais uma coisa ainda. A gente não leu o Velho Ele Testamento. é fiel a Deus. Fiel. Sempre foi Ele fiel. fazia mais uma coisa, além de ser fiel a Deus, que agora ele é fiel. Porque agora os olhos dele veem a fidelidade de Deus. Antes ele só ouvia da fidelidade de Deus. Mas mesmo assim, só ouvindo ele era fiel. Então, é aí que eu quero saber. Ele fazia mais uma coisinha ainda no início. Ele sacrificava pelos... Ninguém leu o Giro Jó ainda. Pelos pecados? Não. Jó capítulo 1. Vamos lá. Jó capítulo 1. Jó é que nem Gênesis. Ficar no capítulo 1 sai nunca mais. Desviado do mal? E isso que mais? Uma coisa que eu não gosto de levantar é cedo, de madrugada eu gosto. O que diz lá? Ele era fiel à família dele. O que ele fazia? O que ele fazia? O que ele fazia? Isso, o que ele fazia? Ele agradecia a Deus. Hã? Ele agradecia a Deus. Agradecia, o que mais? Sempre agradecia o local. Ele fazia sacrifícios a Deus, né? O que mais? Ele era temente? O que mais? Acho que a Bíblia de vocês a gente não tem. Acho que é diferente a Bíblia de vocês.
no capítulo 1, mas eu tenho quase certeza. Posso estar errado também, né? Era um bom servo, né? de Deus. Era também. Mas, Ele era bom, né? Só temia Deus. tá. Versículo 5. Não procurava não fazer nada. Não, versículo 5. O que diz lá, gente? 1:5. Pode ler alto. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava da madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos, para purificá-los. Só isso? Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus a quem pensamento. Então ele não era só bonzinho. Ele também fazia sacrifício pelos seus filhos, caso um dos seus filhos tivesse pecado, mesmo que eu não soubesse, ele já pedia perdão. Mesmo que eu não saiba o que meu filho está fazendo, se fez, porque pode ser que tenha um pecado oculto, que eu não veja que meu filho está fazendo, eu ainda, Deus, estou fazendo aqui um sacrifício por ele. Nunca leram isso aí? Porém, olha só, a Bíblia está dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, olha só, íntegro, reto, temente a Deus e ainda que se desviava do mal e que ainda mais acordava de madrugada depois do banquete, fazia sacrifício caso algum dos filhos ainda tivesse pecado contra Deus. Aí chega um danado de um cramunhão lá no céu e diz assim para Deus: Deus, toca nele, tira o que ele tem. E Deus pergunta para Satanás: de onde você vem? E ele diz assim: eu vim lá de baixo, de rodear a terra. Capítulo 2. Ele vai falar que ele veio daqui da terra, de rodear a terra, e aí ele se enfia no meio dos anjos de Deus, e Deus questiona ele: mas o que você está fazendo aqui? Não, eu vim questionar porque tem um servo teu lá que só é bonzinho porque faz o que tem, porque tem tudo. Tira o que ele tem para você ver. E aí Deus diz o quê? Tira tudo que ele tem, mas não tira a vida dele. Pô, peraí, que Deus é esse? Que deixa tirar a vida dos filhos, da família, dos animais? Nunca questionou isso? Porque com a permissão de Deus ele foi afligido por Satanás aí. Jó. Foi afligido por Satanás com a permissão de Deus. A única coisa que Deus disse para ele, para Satanás, disse: só não tira a vida dele. Do resto pode tirar tudo que ele tem. Para que ele sentisse o sofrimento, e mesmo assim ele se manteve, né? Perdeu o que tinha, se manteve fiel a Deus. Né? Não se deixou levar pela. E ainda a mulher dele diz assim para ele assim: amaldiçoe-se Deus e morre. Tem até uma musiquinha, cara. E ele diz: você é louca, mulher. E aí Deus tira tudo que ele tinha e tira de novo e vai naquela luta com ele, e ele lutando. Aí vem 2, 3 abençoados também e diz assim: rapaz, se Deus não dá, não quer nada contigo não, se Deus só está fazendo você sofrer. Deixa ele doer. Aí chega nesse versículo aí, nesse texto de 45:2, e ele diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, olha só, qual é o pecado que Jó tinha? Não dá para ver o pecado, mas ele tinha o pecado. Eu não vou falar agora exatamente, uma outra hora eu trago para vocês só sobre isso por causa do tempo. Tá? Anota aí para a gente tocar nisso aí depois. Tá? Jó tinha um pecado. Tá? Qual é o pecado da soberba? O que é soberba? Quer pensar? Você está superior aos outros? Jó tinha isso. Nós vamos ver isso depois. Tá? Anota isso aí para a gente tocar nisso depois. Mas tem uma questão que me chama a atenção. Porque uma parte do livro de Jó diz que ele nunca blasfemou contra Deus. Né? Isso mesmo. Tá. Ele perguntar se tem. Mas em outra
parte diz que Jó amaldiçoou o seu nascimento. Isso mesmo. Isso aí. Mas se ele nunca blasfemou contra Deus, por que ele amaldiçoou o dia do nascimento dele? Deixa uma questão meio... Não, é só você pensar. Peraí. Você pensa, o que está no coração do homem? Tinha algo no coração dele para ele fazer o que ele falou. Para ele blasfemar contra Deus e dizer assim: tira a minha vida. Por que você deixou eu nascer? Ele questionou Deus. Por que você deixou eu nascer? Entende? Ele começa a questionar Deus algumas coisas na situação que ele estava vivendo. Mas isso, no meu ponto de vista, é uma blasfêmia contra Deus. Sim. Mas a Bíblia mesmo diz, ali um pouco antes, diz que Jó nunca havia blasfemado contra Deus. Então, mas aí é uma questão de você entender o porquê. E é exatamente uma das coisas erradas que Jó tinha, era soberba. É ali 42, 6. Não, o que fala sobre a soberba está bem no início. Está nos primeiros capítulos de Jó. Tá? E isso daí é uma interpretação que eu vejo... Capítulo 3. Hã? Capítulo 3. Está escrito? Você já viu? Eu tenho que pegar minha Bíblia agora para ler. A gente não, mas se vocês quiserem ler, pode ler. A gente coloca lá no grupo para ver certinho. E você tem aí exatamente? Diga. Depois disso, abriu Jó sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereço o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Eu tenho que ver exatamente na interpretação. Aparentemente diz que ele está blasfemando. Né? Aparentemente diz que ele está blasfemando. A questão é assim. Uma das questões é que Jó, por mais que ele conhecia, ouvia, que é o versículo capítulo 42:5, que diz que ele ouvia, mas ele nunca tinha experimentado isso, a perda. Por isso que às vezes Deus tira para ver o nosso coração, para saber como está o nosso coração. Por isso que Deus às vezes tira o que nós temos para saber ou tratar em nosso coração algo que está guardado. Isso, nós só vamos expor isso quando perdemos. E foi o que aconteceu com Jó. Eu vi que Jó ele tinha um problema de pessimismo. Assim. Tinha 3 amigos dele lá também, que tentavam fazer isso com ele. Porque quando ele estava passando as telhas. Mesmo sem saber que os filhos pecavam, isso é uma forma de... Claro. Porque a prestação de contas é de cada um. Sim. Né? O medo dele... O medo era perder tudo. Por isso que ele já fazia isso antes. Entende? O medo dele, ele já tinha esse medo. O medo de perder tudo. Por isso que a Bíblia diz que era o homem mais rico do Oriente. O mais rico daquela região. Entende? Só que ele tinha medo de perder. E ele só não teve medo de perder quando ele passou por essa experiência. Que aí agora, ele diz assim, nu eu vi, qual foi o texto dele? Assim, nu sem nada, e sem nada não morrer. O Isso. Senhor deu, o Senhor tirou. Isso. Louvado seja o Senhor. Isso aí. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. Isso. Aí agora ele reconhece. E ele não blasfemou, né? Não. Aí agora ele reconhece. Nu eu vi. E nu eu vou voltar. Porém, antes não. O medo dele era esse. Perder tudo que tinha. Tá? Mas aí depois nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo isso aí, tá? Salmos e provérbios e finalizando, tá? Salmos. Davi tem o maior dos salmos, por isso considerado Salmo de Davi, ou livro de Davi. Porém, quem escreveu o Salmo? Salmos tem vários autores. Mas está escrito na Bíblia que é Davi. Tem escrito na Bíblia que é Davi porque Davi escreveu a maioria dos salmos. Tá? Porém, existem vários autores que escreveram os salmos. Vários deles. Tá? A diferença entre salmos
os Salmos e os outros livros da Bíblia é que ele apresenta os anseios do ser humano para Deus, enquanto os outros livros apresentam o recado de Deus para o homem. Tá? Olha a diferença. Ele apresenta os anseios do ser humano para Deus, enquanto os outros livros apresentam o recado de Deus para o homem. Tá? Então, o Salmo é para satisfazer ou para suprir os anseios, né, de Deus no coração do homem. Para estudar os Salmos, eu e você vai precisar cuidar muito também com a interpretação, porque existe muito dentro dos Salmos, como eu estava falando para o Ferrari antes, questão de hinos, questão de alegorias, reflexões, acrósticos e vários poesia. Então você vai precisar cuidar um pouquinho na hora de interpretar algum salmo, né, para você não interpretá-lo errado. Quem sabe na hora de estudar sobre salmo, você precisa ter algum outro livro como ferramenta para te auxiliar nisso também, tá bom? Tipo Salmo 1, né, ali, quando diz que está em Salmo 1 aí, isso. Bem-aventurado o homem que não anda com o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso. Até aí, olha só. Como que nós vamos lidar com essa questão do Salmo, quando diz que bem-aventurado, feliz é o homem que não se mistura, não se envolve? Como que vai lidar com isso se nós precisamos alcançar essas pessoas? Então, você precisa trazer uma forma de interpretação, de entendimento, para que realmente você possa, que eu sempre digo, é muito fácil viver entre os, o quê? É muito fácil viver entre quem? Não, é muito fácil viver entre os crentes. Muito fácil, muito fácil. Ainda é mais fácil viver enquanto está morando no seminário. É mais fácil ainda. Agora, o mais difícil é o crente viver entre os não crentes. E ele não se corromper. Esse é o mais difícil. Porque a tendência do crente é se corromper com os não crentes. Essa é a tendência. E isso é difícil. Porque quando um não crente fala para você, toma isso, faz isso, pega o celular. Um não crente chega para você e começa a mostrar um monte de mulher pelada. É mais difícil para o crente estar ali do que entre os crentes que vai só cantar e louvar. Então é mais difícil. Então a interpretação, né, precisa entender o que está dizendo esse contexto, esse texto, porque senão a gente só vai viver entre os crentes e não vai ter relacionamento com pessoas que não são crentes. Tá? A gente vai lidar aí, um exemplo, algo bem complicado. Um filho que casa ou namora com uma pessoa que não é crente. A Bíblia diz, julgo desigual. Não deve casar com um não crente, não deve estar com um não crente. Espera aí, até que ponto? Dizem, até que ponto? E aí? Então, hoje eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Porque a minha esposa é crente desde os 12, 13 anos. E eu não queria nem saber de igreja. Quebrei os paradigmas. Quer dizer, e aí? Como? Não. Precisa entender, interpretar, entender o contexto, o que está acontecendo e as consequências do que pode acontecer. E aí as escolhas são suas. Tá? Então, porque tem gente que diz assim, melhor a pessoa casar com um não crente do que com um crente, porque o crente está fazendo mais coisa errada do que o não crente. Mas é julgo, a Bíblia diz que é julgo desigual. Tá? A Bíblia diz que é julgo desigual. Porém, a interpretação precisa ser cuidada. Tá? O autor indica que Salomão escreveu a maioria dos provérbios, e agora entrando em provérbios,
Porém, existem outros autores também dentro do livro de Provérbios. Mas não foi só Salomão que escreveu o provérbio? Está escrito lá, livro de Provérbios, Salomão. Mas não foi só Salomão que escreveu. Tem vários autores lá dentro também. E no livro vai falar sobre quem são os autores também. Tá? Salomão foi filho de Davi, rei de Israel. Os provérbios, aí que eu queria concluir aqui, tá? Os provérbios trazem diversos ensinamentos práticos para o ser humano. Você já leu provérbios? Olha só. Quer criar filho? Leia provérbios. Senão não vai aprender a criar filho nunca. Isso é naquela época, isso não adianta também. Não, mas tem. Criar como? Hã? Vai criar dentro da Bíblia, adianta? Adianta, não. Adianta. Pô, adianta. Naquela época não tinha nem rede social. Não. Adianta, tem. Olha, se você for criar baseado no. Claro que você tem que interpretar. Essa é a questão. Você vai pegar o provérbio e interpretar aqui. A coisa mais difícil é confessar pecado, gente. E não é adulto. Criança também. É ou não é? É muito difícil. É a coisa mais difícil. O coração da gente, nossa, é difícil. Mas olha, a Bíblia ela é clara sobre a criação de filhos. E por isso que a Bíblia diz: ensina o teu filho desde pequeno, disciplina desde pequeno, oriente desde pequeno, porque depois de grande, velho, não, deixa embora porque vai dar trabalho. É outra geração, esquece, né? Aproveite enquanto você tem tempo de fazer isso. Agora tem tempo, porque depois não dá mais tempo. Porque ele vai te enfrentar, vai fazer coisas que você nem imagina que o ser humano faria. Tá? E aí nós sempre cuidando dos filhos. E, claro, muitas coisas eu fui muito rígido em algumas coisas. Isso eu confesso, já confessei para eles e pedi o perdão deles. Eu fui algumas vezes muito rígido. Porém, eu aprendi muito na Bíblia criar os meus filhos. Tá? Eu não tinha um pai, que meu pai tinha se suicidado. A minha mãe sozinha tinha que batalhar para viver e sobreviver na família. Eu tive que aprender a ensinar meus filhos de alguma forma. E a melhor forma que eu encontrei foi onde? A Bíblia. A Bíblia. E com ajuda, claro, às vezes, de um irmão, de outro no seminário, de orientação. Né? E com isso fui aprendendo a viver. Família. Eu vinha entender o que é família. Antes eu tinha casado, mas não conhecia minha mulher. O dia que eu dormi com ela, que eu me converti a dormir com ela, eu falei: quem é tu? Quem é tu que está do meu lado, dormindo com o inimigo? Né? Que eu fui conhecer minha esposa. Foi quando eu me converti. Porque a mulher para mim tinha que ir lá, vai passar e cozinhar e cuidar do filho. Quando eu me converti, eu falei: e agora? Eu preciso construir uma família. Eu não sei como que é, eu não sei o que é família. Que eu disse, eu li lá em Gênesis dizendo que o homem e a mulher. Será que elas estão aqui fora? Tá? E aí aqui também dá orientações de provérbios, dá orientações de como fugir das más companhias. Outra coisa que é muito importante nos nossos dias, saber fugir das más companhias, tratar das coisas éticas, cuidar do comportamento nosso, com a nossa educação e diversos outros assuntos. Tá? Uma grande ênfase de provérbios é o relacionamento com o próximo, que segue com o relacionamento com Deus. Se tivermos um bom relacionamento com o próximo, a Bíblia fala, sabia que a Bíblia fala que até do preguiçoso em provérbios? Pode, fica à vontade. Cai fora essa? Não, tem que buscar no meio. Pode ir lá. Boa noite. Sabe, e aqui eu quero finalizar. A Bíblia fala dos preguiçosos em provérbios. Milene, teu pai já foi pescar. Que bom ter secretário aqui. Que bom ter secretário. Ele não tem, você falou isso naquela hora no início, lá que ele não atendia telefone. Mas, gente, eu não conseguiria, não tenho como passar tudo. Não temos como estudar parte por parte, porém, nós vamos estudar parte por parte ainda.
Mas aqui é um panorama do Velho Testamento, nós vamos ter o panorama do Novo Testamento, o próximo é o panorama do Velho, a outra parte do Velho Testamento, porém depois passar o Novo e o Velho, aí a gente vai estudar alguns outros livros, assim, A minha esporádicos. apresentação fica para outro dia. Isso, eu acho melhor, minha irmã. Tá? Pode ser, Danusa? Porque Muito eu... extenso, né? Isso, eu estava vendo, até esqueci de te avisar sobre isso, porque eu pensei até, eu falei, será que eu trato? Porque o que acontece? O conteúdo é importante, o estudo é importante, porém vai sobrar tempo pela questão dos alunos. Então nós vamos ter mais tempo para poder lidar com essa questão das aulas, pode ser? Aí eu vou ver com quem vai dar a segunda aula agora, a segunda parte, se vai ter eu não vi a segunda parte, eles têm muito conteúdo. Se não for, a gente já... Tá. Mas você veio preparado? Você quer fazer? Não. Olha já. Aí eu vou levar quando eu chegar, né? Noite no meu sono. 15 para 10. É 10 horas. Vamos deixar para a próxima, pode? Pode. Aí você vai se preparando melhor. Quem sabe até um tempo maior também. Não precisa. Nós demos para você. Gente. Eu tenho que esperar ela, depois sou eu. Ai, tá bem. Não, mas nada. Deixa Mas você seria quando? na próxima. Então, aí você fica para a próxima. Ela é a próxima. Não. Ela é a próxima. Eu Depois tenho que você... esperar ela. Tem mais um tempinho, né? Ela vai no meu dia e eu ainda pulo para ele. Isso, porque depois dela... Não, mas olha só. Dependendo como for, se vocês quiserem usar um outro período, que nem na escola bíblica, de quarta-feira, também dá para fazer. Aqui tá bem. Aqui já tá bem. Essa lista está no grupo, eu nem lembro. Eu vou puxar ela de novo. Tá. Não, mas a gente puxa ela de novo. O Jefferson joga ela de lá para baixo. Não, Jefferson. Tá? Alguma dúvida, gente? Muita, né? Ela fica... Porque Só no peito. é importante a gente estudar e ver, principalmente porque o Velho Testamento é muito... Uma das coisas que eu gostaria muito de fazer, quem sabe a gente vai fazer isso daí em uma das aulas, tá? Anotem isso depois para a gente tentar fazer. Estudar só sobre o tabernáculo. Tá? Pegar o tabernáculo e quem sabe nós poderíamos até fazer algo diferente nessa turma. O que vocês acham? Da gente pegar a turma e fazer uma maquete do tabernáculo. E aí eu gostaria de fazer a maquete e quem sabe cada um apresentar uma parte do tabernáculo na IBD ou quarta-feira. Quem pode conduzir isso aí? 2 pessoas. E pura. Democraticamente. Não, aí é vocês. O que vocês acham? Vamos votar. Se vão votar. Não, o que vocês acham? Não, vamos fazer uma maquete? A maquete sim. Hã? A maquete. Isso. Então a Tereza vai ficar responsável, porque ela já falou. O material queimar. O material a gente providencia. Material queimar. Não, aí o material pega pela igreja. Pega o isopor, Tá? aqueles. Isso. Então, mas aí cada um vai ter que ficar responsável por um utensílio para fazer ele. Então tem que pesquisar Tem que nesse pesquisar site. agora. Tá, não, eu vou já terminar aqui. Quem quer ficar com a parte externa dele? Quem quer? Eu trago a lona das tendas. Você traz então a parte interna das tendas, tá? De cima, de cobrir o tabernáculo, isso? Aí tem que trazer os pilares e as partes de fora. O que vocês estão olhando aí, o tabernáculo? Não, nem olhar. Não? Alguém já viu o desenho do tabernáculo? Hã? Vamos ver. Cordeira. Aí bacia. Vai ele central, tirar os cansados. É onde era feito sacrifício. Ó. Aqui, ó. Esse era o tabernáculo. Ó. Tá? Esse era o tabernáculo.
aqui ficavam as 12 tribos e aqui ficava o tabernáculo. Aqui, ó, essa parte aqui é essa parte aqui, tá? Aqui tinha o altar de incenso, a mesa dos pães asmos, o candelabro, e lá dentro tinha a arca da aliança, aqui fora tinha a bacia de lavar as mãos e tinha o altar de sacrifício. Tá? E como que era esse incenso, né? Na verdade, essa parte aqui, ó, eles usavam, se eu não me engano, aquela questão da mirra, que foi o que os reis magos ofereceram também. Tá? E aí, quem vai ficar com essa parte aqui? Olha lá, cara. Tá, as 12 tendas tem que fazer também? Essas tendinhas? Pode fazer pelo menos 12 delas. Não, mas é desse tamanhozinho assim, ó. Eu sei. Desse tamanhozinho assim. E aí, tamanho do coloca, não sei, aí a gente pode pegar alguém que não está aqui também e mandar bala, mandar fazer. Né? Ferrari, outros. Essa aí nós olhamos e eles fazem, não é aula. Trabalho deles. A gente Viu? olha e eles fazem. Bota a foto do tabernáculo no grupo e manda eles fazer. Isso. Quem não veio na aula. Quem não vê na aula faz. Na aula faz, dentro de casa. Tá, olha só. Eu não sei se um isopor tem isopor. Tem isopor grande, Deleuze? Tem. Que tamanho? Acho que Tem é. um por 1,5. 1 por 1,5? Então tem que ser esse daí, tá? Aí assim, então nós já temos os panos de cima, as coisas. Dá uma olhada lá, porque não era um pano só não. Não era? Não, era vários. Tá? Era vários panos aqui, tá? Eu trago a caixinha de fósforo para fazer a cerca. Faça o quê? A fumaça? A caixinha de fósforo para fazer a cerca. Tá. Isso, ó. Picolé. Também, melhor. Aí vê. Olha lá, pronto, decoramos. Pra quando isso? Pra final do ano? A próxima aula? Tá quando? Não, dá uns 2, 3 meses. É. É porque eu quero Uns fazer. 3 meses. Uns 3 meses. Tá. Então assim, eu vou. Já que vocês estão. Eu já tenho pelo menos os panos. Aqui eu já tenho, né? Tem mais? A Deleuze falou que eu tenho. Hã? Outra vez eu vou lá. O quê? Outra vez. É alguma coisa, né, pastor? Esse tecido lá é Não, mas eu vai ficar só com isso. Não, a gente vai fazer. Isso, que aí, que aí tem que montar a estrutura para colocar os panos. Sim. Né? Tem que montar a estrutura, tudo. É, porque te manter nos planos. Isso, porque aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar todo o material e depois nós vamos um dia vir e montar toda a estrutura. Então cada um vai preparar o seu material e depois nós vamos se juntar e montar a estrutura. Tá? Então assim, se vocês quiserem eu posso pensar, tipo Claudete, vai ficar com a bacia e o altar de incenso. A Zirlei vai ficar com o tapete e as. Olha lá, o Iporã vai ficar com as barraquinhas. Vai fazer umas coisas de cima também, né? Tá vendo? Eu faço ele bem bonitinho, né? Isso. Imagina, não. Tá, mas que tapete? As tendas, a tenda? Tá, mas e você? Não, daí eu passo pra ela. Tá, então a Zirlei vai fazer. Zirlei, você vai fazer todo o tapete, tá? Pra Daqui. direita é mais fácil. E olha só, não, mas ela vai ter que montar a estrutura também para colocar os tapetes. Tá? Montar a estrutura para colocar os tapetes, porque aqui tem vários tapetes. Você vai olhar lá. A hora que você ler lá, você vai ver que tem vários tapetes. Porque eles dobravam isso daí, esses tapetes, para poder caminhar depois. Tá? O tabernáculo ele era móvel, então ele se movimentava. Sim. Então tinha que ser algo prático. Aí você vai montar toda essa estrutura. Aí pode, a Claudete pode ficar com esses utensílios de fora. Tá? A Delésia e a Luciane pode ficar com os utensílios de dentro. Tá? O Ferrari, certo? O Ferrari faz, né? O Ferrari pode ficar com os utensílios do Santo dos Santos, a Arca da Aliança. A Arca é mais complicada. Tem que fazer 2 anos. Mas daqueles de ferro?
Que hora tem uma. Ah, já tá Mais pronto? prático, ele tá pronto? Mas aí, não, mas Ela vai falar, não, né? mas depois eu quero deixar aqui para o pessoal ver, né? Claro. Nós vamos fazer a apresentação e tudo, né? E aí depois eu vejo alguém aí que não está aqui, tipo Jonas, Roberto e tal, o que eles podem ajudar, quem sabe ajudar junto aí, tá? Ou quem sabe eles vão apresentar alguma coisa aí. Tem certeza. Preciso do Estevão, vamos ver. Preciso conversar com essa galera. Ah, tem Estevão, né? Tem. Ele vem, essa manhã. Já chama de um por um, aí ela faz isso, faz educação. Isso eu vou Não, colocar. aquele que fala na internet, pelo menos assistir os vídeos lá. Aí, ó. É verdade. Eu tenho mais na minha cabeça, então. Ah, mas aí o incenso é perfume, o que é? Ah? Os incensos, o que é perfume? Não, os incensos não. Os incensos era mirra. É como uma árvore. É como casca de árvore. Mas era perfumado, não é? Perfumado, tinha perfumado também, tinha. Que era mirra, era. Hã? Então, cachar isso. Casca de pé de canela. Não, isso. Casquinha cheirosa, canela é perfumada. Tem o alecrim, seca o alecrim, e tem cheirinho também, né? Isso aí, o alecrim é bom. Vamos orar, gente? Fica frio e precisamos ir embora. Meu Deus do céu. Dá pano para manga isso daí. Né? Vamos orar. Pai, nós mais uma vez agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja, ó Deus, desse período frio também, para que a nossa saúde esteja bem saudável, para que realmente possamos continuar desenvolvendo as nossas atividades, tendo o nosso proceder, o nosso cuidado e buscando a santidade, conhecendo um pouco mais e aprofundando na Tua Palavra. Ó Deus, obrigado por esses momentos que aqui estamos, de dedicação, de empenho, de aprofundar nos detalhes da Tua Palavra. Que o Senhor guarde em nossa mente, em nossos corações e possa nos auxiliar nas dúvidas também. Pedimos sobre aqueles também que não puderam estar aqui, que o Senhor continue abençoando suas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.